o ilustre personagem. Seu aniversário é comemorado por quase todo o mundo. Em torno dele, da sua figura, as pessoas se reúnem e até discutem. Discutem a respeito da sua existência, do que fez, do que disse. Ele não escreveu nada, além de algumas palavras na areia, quando lhe trouxeram uma mulher para ser julgada. Contudo, a respeito dele se escreveram milhares de obras. Sua fama correu o mundo. Sem dispor de títulos honoríficos ou diplomas universitários, o que disse constitui sabedoria, e os que pautam a sua vida nas palavras dele encontram felicidade. Escolheu colaboradores a dedo entre pessoas simples, mas de boa formação, e a eles chamou amigos, cultivando a amizade. A sua vida pública foi curta, quase 3 anos, mas muito polêmica. Ele falou a respeito de tudo, dizendo o que era certo, alertando para os erros, convidando as pessoas a pensarem a respeito do que viam, ouviam, não se permitindo simplesmente serem conduzidas como cegos sem direção. A sua tônica era o bom senso. Dócil, sabia utilizar a energia quando se fazia necessário. Amorável, distribuía amor aos que o buscavam. Sempre esteve com o povo, ao lado do povo, e seu verbo era especial para cada um. A pescadores sabia falar de peixes e redes. Aos pastores discursava sobre ovelhas, redil e a qualidade de bom pastor. Com as mulheres do povo, falava a respeito do fermento que leveda a massa, da preocupação que deveriam ter com seus filhos, com seu futuro. A todos convidava a agir no bem como receita de felicidade. Ensinava desprendimento, lecionando que a casa do Pai é de todos os filhos, e a casa do Pai é imensa, é o universo. Abraçou crianças e as tomou em seu regaço. Deteve-se a falar a um moço bom que se sentia insatisfeito e buscava algo mais para sua vida. Convidou-o a segui-lo. Esclareceu o doutor da lei que o procurou na calada da noite para dissipar suas dúvidas e descerrou a ele e ao futuro a revelação da vida que nunca morre, que se repete em tantas oportunidades até que o espírito alcance a perfeição. Comparou-se ao pastor que conhece as suas ovelhas e as protege. Comparou-se ao amigo que dá a sua pela vida dos seus amigos. Aceitou para si somente o título de mestre. Não permitiu que o chamassem bom, pois esta denominação é exclusiva do Pai, o Senhor do Universo. Sempre respeitou as leis dos homens, mesmo que pudessem parecer tolas ou injustas. Pagou o imposto no templo, exigência dos sacerdotes do seu tempo. Exortou para que se pagasse o imposto a César, exigência do mundo das coisas transitórias. Sensível, entendeu a dor da viúva da cidade de Naim, e porque descobrisse que o filho era portador de letargia, o convidou ao retorno à vida. Em casa de Jairo, tocou-lhe a filha que parecia morta e a devolveu ao regaço dos pais. A sua trajetória foi toda de luz. Nada exigia para si, embora fosse a luz do mundo. Dizia não ter de seu sequer uma pedra para repousar a cabeça. Confiante, ensinava que o Pai Celeste que atendia às pequeninas aves, que não semeavam e nem colhiam, igualmente atenderia às necessidades de todos os seus filhos. Esteta soube declamar poemas sobre a beleza da paisagem, enquanto ensinava que o homem é muito mais do que a erva do campo, que hoje é e amanhã é lançada ao fogo. Que Deus, o Pai de amor, vestia os lírios do campo, e assim também providenciaria o necessário para os seus filhos, mais valiosos que as flores que emurchecem. Ensinou que ninguém temesse a morte, porque todos são imortais, e realizou a passagem desta para a vida espiritual em oração. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Retornou glorioso, atestando a imortalidade e mostrando-se aos seus,
permitiu que ouvissem sua doce voz, outra vez, a falar de paz e a afirmar: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Seu nome é Jesus, o filho de José e Maria, o Filho de Deus, nosso irmão e mestre. Perfume de Jesus. Ao percorrer a história da humanidade, sempre se encontra um rastro perfumado. No princípio, era o incenso, a mirra e outras madeiras aromáticas. O Velho Testamento registra Moisés construindo um altar de perfumes para Jeová, entre eles, craveiro e rosas. Depois vieram os ungüentos e óleos de substâncias, como o timo e o orégano, com que faraós do Antigo Egito eram enterrados. Nas culturas antigas, o perfume era reservado aos deuses e aos rituais. Mas não demorou muito para que simples mortais se apropriassem das receitas perfumadas dos sacerdotes. Nos grandes centros do Oriente, bem como entre os gregos e romanos, o prazer de perfumar-se tornou-se um hábito cotidiano. Paris, no século XVI, era já considerada a capital dos perfumes. Atribui-se a Catarina de Médicis, que lá chegou em 1533, o impulso decisivo à produção e comércio de produtos aromáticos. Além de perfumes, pomadas e óleos aromáticos, a moda dos couros perfumados, utilizados na confecção de luvas e outros acessórios, difundiu-se pela Europa. Os aromas, libertos da função dissimuladora de odores desagradáveis, tornaram-se mais doces e suaves, predominantemente florais. Perfumistas buscavam essências raras e exóticas, em flores, ervas, madeiras, resinas e secreções animais, para suas fórmulas secretas. Na perfumada corte de Luís XV, era de bom tom apresentar-se com um perfume diferente a cada dia. E nas datas de festa, até os chafarizes eram alimentados com água de lavanda ou água de rosas. Todos os perfumes, por mais preciosos ou penetrantes, têm, no entanto, a durabilidade comprometida. Nenhum que seja de caráter permanente. Eis porque proliferam as indústrias de perfume. Esmeram-se no aroma e na durabilidade. Há, todavia, um perfume indelével, personificado em um corpo de homem. Andou pela terra há mais de 2000 anos. Nascido na quietude de uma noite quase fria, teve seu nascimento anunciado por um coro de vozes celestes. Cresceu no ambiente do lar, da oficina e da escola. Adulto, buscou os homens para espalhar a sua doce fragrância. Seu próprio nome semelhava a aroma raro. Extrato de estrelas saía de sua boca. Onde quer que passasse, a delicadeza da sua presença a tudo e todos impregnava. A ele se submeteram ricos e poderosos, embora pensassem serem vencedores. Imprimiu tal aroma na alma dos seus apóstolos que o decidiram imortalizar para a posteridade. Dessa forma, os evangelistas se esmeraram para colocar em frascos delicados a essência dos seus ditos. Nasceram então os evangelhos de Mateus, de Marcos, Lucas e João. É por esse motivo que toda vez que se abrem as páginas da Boa Nova, o aroma do Cristo se espalha. Quando a criatura se deixa impregnar por ele, onde quer que esteja e atue, aromatiza lugar, pessoas e circunstâncias. Quando você estiver triste e desiludido, observando o mundo cinza e negro, busque o Evangelho. Descerre-lhe as páginas. Concentre-se na leitura de um pequeno trecho. Permita-se envolver pelo perfume da tranquilidade e da serenidade do doce Jesus da Galileia. Não eram diferentes aqueles tempos. Também havia rixas, guerras, corrupção e desonestidade. Mas ele espalhou a penetrante fragrância da Boa Nova, o extrato do bem. Use o perfume dele para colocar um sorriso na face e distribuir alegria.
torne-se onde esteja um distribuidor do perfume da verdade e da paz. Você sabia que se atribui a Mateus o primeiro evangelho? Escrito em língua hebraica, acredita-se que ele próprio o traduziu para o grego. E que o evangelista Lucas não conheceu pessoalmente Jesus? Seu evangelho, possivelmente escrito entre os anos 55 e 60, é uma verdadeira obra de história. Para Lucas, Cristo é o divino médico da humanidade. Previdência de Jesus. Nos apontamentos evangélicos, é emocionante descobrir a cada novo versículo o grande plano do Mestre Jesus. Pensam muitos que Jesus trabalhou sozinho e que, para após a sua partida, simplesmente preparou os 12 apóstolos. No entanto, quando ainda entre os homens, ele designou 70 discípulos para que em duplas fossem a todas as cidades e lugares onde ele estava para ir. Assim registra Lucas em seu capítulo 10. Ide, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos oferecerem. Curai os enfermos que nela houver, e dizei: está próximo a vós o reino de Deus. O grande missionário, em todas as suas primeiras excursões de apresentação do reino de Deus, foi precedido pelos seus enviados. Eles iam à frente para anunciarem a sua chegada. Podemos deduzir que os 70 eram profetas escolhidos a dedo por Jesus. Possuíam dons específicos. Cheios de coragem e de austeridade, andaram pelas estradas de vila em vila, de aldeia em aldeia. Preocupação alguma com haveres, com roupas, com bolsas, com alforjes ou com sandálias, conforme lhes pedira o Mestre. Eles deveriam se preocupar estritamente com o anúncio das verdades celestes. No cumprimento das ordens que receberam, curavam enfermos, levavam a paz às multidões sufocadas pelas tribulações. Anunciavam o reino de Deus, que logo mais deveria dominar os corações. A tônica dos 70 era o desinteresse, abnegação, sacrifício, mansidão, coragem, dignidade, amor, humildade. Nada lhes deveria embaraçar a missão de que se achavam investidos. Hospedar-se-iam em casa de companheiros, que em nome da fraternidade os abrigassem. Comeriam do que lhes oferecessem. Exigência alguma. O importante não eram eles, criaturas frágeis, mas a mensagem que deveriam espalhar aos 4 ventos, em abundância. A divina caravana, qual um exército bem organizado, partiu em 35 pelotões. Atravessou morros, serras, ravinas, campinas perfumadas pelos lírios, sempre confiantes na força da fé, no valor insuperável da palavra de ordem que receberam. O resultado foi tão estrondoso que, ao retornarem e se apresentarem a Jesus, comentaram: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Que bela lição colhemos nesses versículos de Lucas. Quantos de nós nos dizemos os seguidores e imitadores de Jesus e nos preocupamos muito mais em abarrotar cofres com moedas efêmeras? Quantos estamos muito mais preocupados com nossa comodidade, nosso conforto, do que em espalhar as verdades dos céus aos pequeninos? Que bela lição para aqueles que ainda acreditamos que para se servir a Deus são necessárias posses. Que extraordinário ensinamento o do Mestre, ciente de que morreria e de que a obra deveria prosseguir sem solução de continuidade. Toma os 12
e lhes concede o ensino esotérico mais profundo. Seleciona 70 e os põe no trabalho, exercitando-os desde antes da partida. E recordemos que ao ascender aos céus, após a ressurreição na Galileia, o Evangelho registra 500 testemunhas, seus discípulos. Jesus era um líder nato. Tinha visão de conjunto abrangente. Sabia que ninguém, por melhor que seja, pode conseguir êxito total a sós. Nem mesmo Deus, o Pai Todo-Poderoso, trabalha a sós. Embora não necessite, convoca o homem diariamente para servir na sua fazenda, a terra onde vive e progride. Quem era esse homem? Quem era esse homem? Desceu das estrelas e aninhou-se no seio de uma jovem mulher a fim de vir à luz. Teve por pai um carpinteiro, e com ele aprendeu o ofício, embora suas mãos já tivessem amoldado substâncias celestes, formando o próprio planeta em que veio habitar. Habituado à harmonia celeste, deixou que o vento cantasse melodias em sua cabeleira e que as areias lhe fustigassem a face. Amou sua mãe com devoção. Logo iniciado seu messianato, a retornou ao lar para vê-la e a acompanhou às bodas a que fora convidada. Obedeceu-lhe ao pedido e ofertou aos convivas o líquido especial para os despertar para a realidade. Em agonia, recordou de a entregar aos cuidados de um jovem idealista, preocupando-se com o que lhe poderia suceder após a sua partida. Quem era esse homem? Andou por estradas poeirentas, campos cultivados, às margens de um lago, lecionando o amor. Viveu em uma época de desmandos, de corrupção dos costumes, de licenciosidades. No entanto, manteve-se íntegro, embora movimentando-se entre pessoas consideradas de má conduta. Estendeu suas bênçãos aos pobres deserdados da sorte, tanto quanto aos detentores de poder econômico e certa supremacia social, a uns e outros ofertando das suas luzes. Líder de um grupo que elegeu para assumir a preciosa missão de dar continuidade à sua proposta, os incentivou a que deixassem fluir as suas qualidades interiores. Vós sois deuses, afirmou, e podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Ensinou que todos os homens são herdeiros do universo infinito, imensurável. Todos filhos do mesmo Pai, embora vivendo sob tetos diversos, em terras distantes uns dos outros e falando línguas estranhas. Quem era esse homem a quem os espíritos obedeciam e se rendiam? Senhor dos Espíritos o chamavam. Quem era esse homem que fazia cessar as dores, devolvia movimentos a corpos paralisados, a vista aos cegos e a palavra aos mudos? Quem era esse homem que em menos de 3 anos revolucionou o mundo do pensamento sem nada ter escrito? Que reuniu ao seu redor nada menos de 5 centenas de trabalhadores para darem continuidade ao seu legado? Que ao partir, deixou semeadura tão grande que até hoje, transcorridos mais de 2000 anos, ainda não se esgotou. Quem era esse homem tão grande que não coube na história, dividindo-a entre antes e depois dele? Diziam que ele era o filho de um carpinteiro de nome José e de uma mulher chamada Maria. Nascido em Belém, viveu exilado no Egito. Depois, cresceu em Nazaré e morreu na capital religiosa da época, Jerusalém, terra dos profetas. Quem era esse homem?
dia, um raio de luz deixou a amplidão dos céus e veio viver entre os homens. Mais brilhante que o sol, escondeu seu brilho nos trajos do mais simples carpinteiro. Ele era luz. Veio para as sombras, e as sombras tentaram empanar-lhe o brilho. Destruíram a ânfora onde se aninhava a luz. Então, liberta, ela brilhou ainda mais intensamente, e até hoje enche o infinito das nossas necessidades. Seu nome é Jesus. Rei diferente. Ser rei significava no passado ser superior aos demais. Em alguns casos, era a conquista de uma condição que se atribuía divina. A personalidade real se conduzia como se tudo à sua volta lhe devesse obediência e bajulação. Eternos no poder, pensavam alguns. Contudo, bastava uma alteração dos ventos políticos ou uma reviravolta no tonel das paixões dos adversários e eram despidos de todo o poder. Houve quem se acreditasse o mais belo, o mais inteligente, o mais perfeito. Houve quem se intitulasse o Rei Sol, em torno do qual deveriam estabelecer as suas órbitas os planetas das vaidades humanas. Disfarçavam-se com roupas exóticas e ricas, sem que elas lhes pudessem ocultar as torpezas morais. Em verdade, embora nem todos ostentem coroas de ouro e pedras preciosas, muitos dos que detêm o poder ainda hoje apresentam algumas dessas expressões comportamentais. E contudo, as insígnias do poder continuam a se transferir de um para outro ao sabor dos caprichos humanos. Ele, no entanto, é um rei diferente. Seu reino não é deste mundo. Expande-se muito além das fronteiras físicas e é mais rico do que todos os reinos da terra juntos. Seu reinado abrange o território ilimitado da intimidade das criaturas. São as paisagens e regiões do sentimento, onde podem ser colocadas as balizas da fraternidade. Os seus interesses são os do Pai que o criou. Neste mundo de formas transitórias, ele figura acima das disputas mesquinhas de teor material. Sua coroa e seu cetro são o amor, indestrutível no tempo. Seus seguidores, ao longo dos séculos, foram queimados, torturados, sem que desistissem dos tesouros da alma de que eram depositários fiéis. Esse rei tão poderoso escreveu a legislação do seu reino de forma indelével nos corações e nas mentes. Por isso, os anos se somaram, e a verdade continua chegando aos ouvidos que desejam ouvir, no idioma de cada um, porque ditada com a força da verdade. A Rei Solar tomou de uma roupagem semelhante à de todos os seus súditos e viveu entre eles durante um pouco mais de 3 décadas. Mas extrapolou as fronteiras da nação que o recebeu e atravessou as idades, sem ter empanado o brilho da sua vitória. Ele venceu a morte e o mundo. Os homens o desejaram destruir, matando-lhe o corpo físico. Ele retornou, cheio de luz, conforme anunciara, em uma indumentária indestrutível. Ao contrário de todos os que reinam e reinaram sobre homens, ele informou que viera para servir. E realizou tarefas consideradas humilhantes à época, quais a de lavar os pés de todos os seus apóstolos em célebre noite de despedida. Inteligência superior a todas as que já passaram por este planeta, soube falar às gentes com doçura, ensinando a verdade que liberta e torna felizes as criaturas. Senhor dos Espíritos, demonstrou por atos e manifestou por palavras de que estava na terra
para cumprir a vontade de Deus, Pai dos céus, Criador do universo. Este rei se chama Jesus. E embora tenha partido da terra há mais de 2000 anos, a gratidão e a esperança dos homens comemoram seu aniversário todos os anos. Rei solar, Senhor dos espíritos, pastor de almas, servidor, Jesus, o Cristo. Senhor e Mestre. Inigualável, Senhor das estrelas, Senhor dos espíritos. Iniciou sua jornada na terra num berço de palha, improvisado por seu pai. Fez-se frágil num corpo de criança, como todos os seus irmãos na terra. Demonstrando o valor do amor, confiou-se à guarda de uma mulher, sua mãe. Em seu seio se aninhou, alimentou-se e recebeu carinho. Sábio dentre todos os sábios, obedecendo ao costume de Israel, aprendeu de seu pai o ofício da carpintaria, moldando a madeira com suas mãos abençoadas. Conhecedor da lei que ele próprio viera a ensinar, submeteu-se à frequência à sinagoga local, como todos os meninos de sua idade. Mais de uma vez, apresentou questões de alta filosofia e ciência, numa demonstração do quanto sabia, bem como desejando assinalar de forma clara que muito mais saber havia para ser aprendido, não sendo os homens os detentores de toda a sabedoria. Mestre o foi, sempre. Portador de entendimento pedagógico, como ninguém mais. Conhecedor da alma das suas ovelhas, lançou sementes aqui e acolá, de forma sutil, muito antes de iniciar o seu messianato. Quando o tempo se fez, deixou a casa simples de Nazaré, onde crescera, olhou os campos e as colinas, e buscou as estradas do mundo. A partir de então, condutor de um imenso rebanho de espíritos, não teria uma pedra para repousar a cabeça. Onde passou, fez amigos, lecionando que o homem foi feito para viver em sociedade e viver bem com todos. Granjeou amigos entre os pobres, os ricos, os doentes e os que esbanjavam saúde, moços e velhos. Não deixou de buscar ovelhas desgarradas em terras estranhas, distribuindo suas bênçãos em nome do amor que representava. Curou cegos, afirmando que é preciso ter olhos de ver. Libertou ouvidos do silêncio, conclamando que era preciso ter ouvidos de ouvir. Cada gesto, um ensino, nada desperdiçado. Devolveu movimentos a paralisados, lucidez a perturbados. E o convite era de dali em diante o agraciado fazer o melhor para conquistar felicidade. Não se entristeceu por viver entre os homens. A nota melancólica que cantou foi somente pela dureza dos corações, pois prescrevia que a cada um seria dado segundo suas obras, antevendo as dores dos que semeavam espinhos em suas jornadas. Iniciou sua missão, abençoando com sua presença a união de dois seres na constituição de uma nova família. Como convidado nos banquetes do mundo, serviu-se das oportunidades para distribuir a sua luz a todos os convivas. Entregou-se no momento oportuno ao martírio, como um cordeiro ao sacrifício. Da mesma forma que o berço, foi-lhe improvisado o túmulo para o depósito do corpo por um amigo conquistado para o seu reino. Apresentando-se glorioso aos discípulos após a morte, num atestado da imortalidade, despediu-se num dia de luz, na mesma Galiléia, onde entoara o mais belo canto que a humanidade jamais ouvira. E nos aguarda no seu reino de bênçãos, amando-nos ainda e sempre. Jesus, Mestre e Senhor, caminho, verdade e vida. Sigamo-lo.
vencedor da morte. Os homens crucificaram Jesus. A inveja e a maldade urdiram esquemas e mataram o homem, pensando matar o ideal de que ele era portador. A gratidão de uma mulher lhe enxugou a face no rumo do Calvário. Um amigo sincero, esquecendo da segurança de sua própria vida, resgatou-lhe o corpo junto às autoridades. Descido da cruz, seu corpo foi envolvido em lençol de linho, às pressas, e foi depositado em sepulcro jamais utilizado e que pertencia a um amigo. Mulheres piedosas, num domingo de luz, foram ao sepulcro para honrar com o devido preparo o seu corpo. Encontraram a pedra da entrada removida, o sepulcro vazio. 2 jovens de vestes radiantes lhes disseram que o Senhor não estava mais ali. No local onde o corpo fora depositado, jazia o lençol. O pano com que tinham coberto a cabeça de Jesus estava dobrado, com cuidado. Depois disso, ele se fez reconhecer pela mulher de Magdala, que o procurava, aflita. E lhe disse que fosse dar a boa notícia aos demais. Ele estava vivo. Apóstolos que seguiam a cidade de Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém, o encontram e realizam a viagem com ele. Não o reconhecem a princípio, mas se encantam com a sua interpretação das Escrituras. Ao cair da tarde, chegando a Emaús, o convidam para cear. E então, quando ele abençoa o pão e o parte, dão-se conta que é o Mestre Jesus. Em Jerusalém, ele se permite tocar pelo apóstolo incrédulo, mostrando-lhe as chagas que trazia. Durante 40 dias, ele permanece com os apóstolos e seguidores. Come com eles, aguarda-os na praia com o fogo aceso e assa alguns peixes que trazem da pesca. Ele vive, Senhor dos Espíritos, Senhor da imortalidade. Na estrada de Damasco resgata um rabino da escola do grande Gamaliel, trazendo-o para suas fileiras. Na Via Ápia, conversa com Simão Pedro, que acabara de deixar a prisão em Roma. Pleno de luz, dirige os passos para a capital do Império Romano, dizendo ir ao encontro dos corações que sofriam o cárcere e a injustiça por amor do seu nome. Jesus permaneceu na cruz durante algumas horas, entregando o Espírito ao Pai. Ao terceiro dia ressurgiu, atestando a imortalidade do Espírito, conforme sempre ensinara. Convive com os amigos, orienta. Faz-se visível aqui, ali. Demonstra que a vida prossegue, vibrante. A sua é a mensagem da vida que nunca morre. Não é estranho que ainda o mentalizemos tantas vezes pregado à cruz? Poucos o lembramos como vencedor da morte. Raros lhe recordamos a ascensão na Galileia, sob o olhar dos 500 discípulos ali reunidos. O Senhor Jesus nos legou a mensagem da imortalidade. Todo o seu ensino é de vitória sobre o mundo das formas. Meditemos a respeito e o recordemos glorioso no encontro com Maria de Magdala, com os apóstolos. Recordemos sobretudo o que ele nos disse: não vos deixarei órfãos, eu sou o bom pastor. E abracemos a esperança, certos de que, como ele, todos nós venceremos a morte.